meus amigos, estamos mais uma vez de volta aí com o nosso momento do compartilhar, trazendo para vocês uma oportunidade de podermos refletir sobre mais um pedacinho da carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos pegar a parte que fala do capítulo 5, versículo 15 até o versículo 20. E a gente vai poder compartilhar então um pouquinho algumas ideias sobre esse texto. Mas antes a gente vai ter um momento nosso de oração. Querido Deus e amado Pai Celeste, nós te agradecemos pela Tua palavra que chega a cada um de nós e que nos ensina a vivermos na Tua luz. Ajuda-nos, ó Pai Celeste, a encontrarmos a Tua verdade na palavra que hoje recebemos. Abençoa o nosso momento, a nossa reflexão, permite que possamos desfrutar também do perdão que vem de Ti para todos os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Então, o nosso texto começa lá no versículo 6, né? Eu tinha falado do versículo 15, na verdade no versículo 6 que inicia Vivendo na Luz, é o título que a gente tem ali então, na carta de Paulo aos Efésios, e diz assim: Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por meio dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz, e é por isso que se diz: Você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer de vocês, que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos e hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Então, pessoas, esse texto ele fala sobre uma assim, oportunidade de a gente refletir sobre o significado da vida vivendo na luz. Hoje de manhã ainda eu li um texto de uma pessoa amiga que publica sobre a sua inconformidade com tudo que está acontecendo com a humanidade nesses últimos tempos, nesses últimos dias especialmente, que estamos vivendo tantos conflitos, tantas polaridades, tantas dificuldades, né, que fica difícil entender que essa humanidade ainda está focada, né, na luz de Deus, está querendo andar na luz de Deus. Parece tão estranho tudo o que a gente está vivendo, parece tão conflituoso tudo o que nós estamos vivendo. Pessoas do bem, pessoas do mal se misturando, trocando de papéis, enfim, tanta dificuldade, né, a gente tem aí. O apóstolo Paulo parece que vive esse conflito também, né? Ele fala com Timóteo sobre esse texto e também fala aqui agora com o povo de Éfeso sobre isso, né? Sobre essa intranquilidade que visita a humanidade. Isso constantemente está repetindo e se reciclando dentro da humanidade. E é claro que quando nós analisamos esses contextos assim à distância, estudamos a história de coisas que passaram, parece que fica um pouco mais fácil da gente entender até. A gente estuda e entende um pouco os movimentos, porque a gente vê o começo, o meio e o fim dessas coisas. Mas quando nós estamos dentro do processo, como estamos agora, é mais angustiante, porque nós vemos o começo, estamos no meio e não sabemos o fim. O que vai dar tudo isso que nós estamos vivendo? Então, hoje, o convite para a gente olhar com o apóstolo Paulo, nessa carta aos Efésios, ele diz: olha, não se deixe enganar. Não se deixe enganar primeiro, não se deixe enganar por pessoas que têm conversas tolas. Então, precisamos ter
consciência nesse sentido, de não estarmos indo atrás simplesmente do que estão nos dizendo, nos mostrando, falando. Hoje nós temos aí uma enxurrada muito grande daquilo que chamamos de fake news, né? As mentiras que estão enrustidas aí no nosso contexto como verdade, com cara de verdade. E é muito difícil a gente selecionar o que de tudo isso que nós estamos vendo é verdadeiro, né? Tudo o que está sendo publicado, tudo que está sendo dito, todos os convites que estão sendo feitos, né? A Eva também não conseguiu entender o convite da cobra lá no Jardim do Éden. E a cobra trouxe uma fake news lá para a Eva. E a Eva não tinha como conferir, ou não conseguiu conferir o que era aquilo que estava ouvindo e foi atrás daquela conversa e deu no que deu, né? Então, não se enganem, o apóstolo Paulo diz, antigamente vocês já viviam na escuridão, vocês não sabiam fazer essa separação, o apóstolo Paulo está falando, mas agora vocês pertencem à luz, vocês são filhos de Deus, vocês estão na luz. Então, é essa luz que é a luz da palavra, que é a luz do Evangelho, que é a luz de Deus, não apenas a luz da verdade e da mentira que a humanidade está praticando por aí, mas daquilo que Deus está mostrando para nós. É aqui que está a nossa fonte de verdade. É aqui que está a nossa luz, na palavra. Né? As pessoas que pertencem à luz, elas participam de processos, o Paulo está dizendo aqui. E olha que interessante o processo. Ele diz, olha, a luz produz todo tipo de colheita de bondade, honestidade e verdade. Esta é a luz de Deus. Ela desencadeia um processo. E é o processo talvez que nós gostaríamos de ver. O processo da verdade, o processo da bondade, o processo da honestidade. Esse processo ele é provocado pela luz divina. Quanto mais iluminado estiver o seu coração, quanto mais iluminado estiver a sua mente pela palavra de Deus e pelo seu contato e comunhão com Deus, mais você terá esse tipo de colheita. Quanto mais na escuridão a gente vive, quanto mais longe de Deus a gente vive, menos isto vai aparecer. E talvez é isso que está gerando tanto conflito entre as pessoas. Então o convite talvez seria para nós voltarmos a essa luz. Procurem descobrir, o Paulo diz aqui, procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. É para agradar o Senhor Deus. É para agradar a Ele, é para andar na luz dEle, o convite. E não nas luzes que estão sendo acesas ou ligadas em nossos caminhos como fontes de verdades que não são as verdades de Deus. Aí está talvez uma grande pauta de reflexão. Então o apóstolo segue falando e vai dizer então lá no versículo 15, portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Na sua, não na dos outros, na sua maneira de viver. Olha o que você está fazendo, olha que luz você está usando, olha que projeção de luz você está lançando sobre a sua vida. Cuide da sua vida e procure estar harmonizado com Deus nessa sua vida. Como diz ali, não ajam como ignorantes, mas ajam como sábios. Os dias em que vivemos são maus. O apóstolo Paulo está dizendo isso aqui no versículo 15 a 16. Os dias são maus, tá difícil, né? Porém, as oportunidades que vocês têm de fazer o bem, aproveitem todas essas oportunidades. Pesquisem, garimpem quais são as boas oportunidades de fazer o bem e vivam como pessoas que vivem na luz de Deus. Não ajam como pessoas sem juízos, mas procurem entender o que Deus quer de vocês, o que o Senhor quer que vocês façam. Submeter a nossa vontade à vontade do Senhor, como nós dizemos lá na oração do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Não a minha, mas a dele. E aí então assim, animem uns aos outros, com salmos, hinos, canções espirituais. Cantem hinos de todo o coração, leiam salmos. Então essa é a nossa mensagem, esse é o nosso papel como cristãos e filhos de Deus dentro do mundo. E aí nós temos uma ferramenta poderosa para fazermos isso. Eu me espanta muito quando eu vejo pessoas que eu conheço muito publicando notícias avassaladoras e conflituosas e dificultosas e de perseguições, de raivas, de ódios, de julgamentos, que são cristãs, que estão aí baseadas na mesma fé que eu tenho também. E não colocam um versículo bíblico, não colocam uma palavra de ânimo, um encorajamento para alguém, mas publicam horrores de situações e compartilham horrores de mensagens que trazem intranquilidade e que favorecem a desunião, que favorecem aí a falta da bondade, da honestidade e da verdade.
Fica o convite para nós pensarmos o que estamos compartilhando, o que estamos levando, porque nós ainda somos os mensageiros do Evangelho de Deus dentro do mundo. E através de nós, os cristãos que Deus vai conhecer, que as pessoas vão conhecer a vontade de Deus. E quando o mundo estiver na luz de Deus, então os frutos serão esses: bondade, honestidade e verdade. O que eu desejo ver para esse mundo e para essa humanidade. E é por isso que eu continuo falando essa palavra do Senhor e anunciando essa palavra do Senhor, para que um dia eu possa ver isso acontecer e possa fazer parte desse caminho de bondade, honestidade e verdade, que para mim é um caminho bem difícil de fazer. Mas eu me agarro em Deus e sigo na luz dele, na tentativa diária de buscar essa identidade com ele. Então fica aí o convite para você pensar e refletir um pouquinho sobre isso também. Uma boa noite, um bom tempo, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.